Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Hoje, dia 27 de abril de 2021, vamos iniciar mais uma aula. Vamos dar continuidade no conteúdo que nós paramos na aula anterior. Hoje nós vamos continuar falando sobre indicadores de gestão de pessoas. Nós já vimos na última aula sobre a produtividade e sobre os benefícios. Hoje nós vamos falar sobre absenteísmo. Vamos falar sobre rotatividade e assim sucessivamente, dados sociais e etc. Absenteísmo é o nome dado à ausência do profissional ao seu trabalho. É um indicador que revela a taxa de faltas em relação ao total de horas que esse profissional deveria estar exercendo sua atividade. O absenteísmo também pode ser um indicativo das condições do ambiente de trabalho, como ergonomia, saúde ocupacional, além de poder apontar questões voltadas ao clima interno, como desmotivação, problemas entre colegas e o desperdício de horas. Por isso, é tão importante medir e ficar atento a esse indicador. Então, é importante essa questão do absenteísmo, porque tempo de trabalho desperdiçado é dinheiro jogado fora. Então, nós não podemos perder tempo quando nós temos dentro de uma empresa. Nós temos que trabalhar de forma organizada, executar a função de forma organizada para não ficar esses tempos vagos onde as pessoas ficam jogando parte do tempo fora. Então a gente tem que ser bem organizado para evitar absenteísmo. Tem a questão do absenteísmo também no desperdício de produtos, desperdício de mão de obra, desperdício de tempo. Então tudo isso gera absenteísmo. A gente tem que estar de olho para que esse absenteísmo não cresça. A gente tem que eliminar esse tipo de tempo desperdiçado, certo? Turnover ou rotatividade. A rotatividade trata-se dos números referentes à entrada e saída de colaboradores da empresa. Isto é, a admissão e as demissões ocorridas em um determinado período. Ele pode ser um indicativo muito pertinente, principalmente da atratividade da empresa, assim como do êxito dos processos de recrutamento e seleção. A medição desse indicador é a certeza de uma futura economia, pois demitir e contratar é bem mais caro do que reter os talentos na empresa. Concorda? Então, pessoal, toda vez que eu demito um funcionário e contrato outro funcionário, isso gera uma despesa muito alta para a empresa. Por isso que a empresa ela trabalha com esse controle de rotatividade também. Em muitos casos, algumas empresas elas não mandam funcionário embora. Se o funcionário quiser sair, ele tem que pedir demissão. Em muitos casos, eu já vi muitas pessoas aguardando um ano para poder a empresa mandar ele embora. Já vi pessoas aguardar 1 ano e meio, 8 meses, até 2 anos, aguardando para a empresa poder mandar ele embora. Então, esse funcionário, por que as empresas fazem isso? Para evitar essa rotatividade, essa despesa com contratação e demissão de funcionários. Isso fica muito caro para a empresa. Tem a questão do treinamento, quando eu mando um funcionário embora e contrato outro, eu tenho que treinar esse funcionário, tudo isso gera despesas para a empresa. Sem contar que até esse funcionário começar a desenvolver a sua função, como o funcionário anterior já assim fazia, isso demora um tempo. Então é um prejuízo muito grande para a empresa e a empresa tem de controlar essas rotatividades. Nós temos os dados sociais. É por meio do indicador de dados sociais que se torna possível conhecer o perfil dos colaboradores que compõem o quadro funcional da empresa, conhecendo a qualidade de homens e mulheres, o grau de instituições, as idades, o tempo de casa, entre outros dados.
se torna viável avaliar as diferenças entre eles. Por exemplo, qual a produção dos profissionais mais novos em relação aos mais experientes? Qual o grau de instrução e influências nas relações? É preciso promover política de equilíbrio de direitos? Mais ou menos em 2012, quando houve a fusão entre Sadia e Perdigão, eu me lembro que muitos funcionários foram demitidos, principalmente os funcionários mais velhos. Mas aí você fala, mas por que demitir os mais velhos e contratar funcionários mais novos, às vezes sem experiência? Na maior parte das vezes, os funcionários mais velhos de casa, como a gente fala de plano de carreira, muitas vezes eles têm um plano de carreira e têm salários muito altos. Eu me recordo que no ano de 2012, a Perdigão ela tinha gerente que ganhava 25 mil por mês. Ela tinha supervisores ganhando aí seus 18 mil por mês. O que a empresa fez? Ela mandou esses funcionários que ganhavam salários mais altos ir embora, que seriam os funcionários mais velhos, e contratou funcionários mais novos, né, para desenvolverem as mesmas funções, não com as mesmas competências, podemos dizer assim, porque inicialmente não tem, né? Com o passar dos anos as pessoas vão adquirindo competência, mas inicialmente é difícil você contratar um funcionário que já tenha competência para aquela determinada área a qual você contratou ele. Isso requer treinamento, isso requer desenvolvimento. Mas a empresa ela faz isso, ela fez, muitas das empresas fizeram isso, né? Em 2012, 2013, que foi uma época que começou a instalar a crise no nosso país, onde começou a diminuir muito a renda dos trabalhadores. Então mandava-se um gerente embora, contratava outro, colocava no lugar. O que a empresa mandou embora ganhava 25 mil, contratou um para ganhar 5. Contratou um supervisor que ganhava lá seus 18 mil, mandou ele embora, colocou uma pessoa que já estava na produção, né, deu oportunidade para essa pessoa, para ela desenvolver, agora com salário de 3 mil, 3.500 reais. Então, a empresa, quando ela quer cortar gastos ou despesas, elas fazem isso, né? Ainda que, como nós vimos aqui anteriormente, na rotatividade, que não é muito vantajoso fazer isso, mas nesses casos, né, a empresa faz para poder reduzir custos e despesas para a empresa. Ela faz tipo um apanhado, né? Nós vamos reduzir com esses funcionários mais antigos que a gente vai estar mandando embora 1 milhão por mês. Né? Vamos estar com a mesma produção, talvez, ou às vezes com percentual ali 2, 3% a menos, mas nós estaremos economizando aí 1 milhão por mês. Quando a gente fala desses dados sociais, né, a empresa ela quer ter o conhecimento dos funcionários que ela tem para, numa possível vaga em aberto dentro da empresa, ela pode ter condições de encaixar um desses colaboradores que já existem dentro da empresa naquela vaga que está em aberto. Aí nós temos aqui a taxa de desligamento. Este indicador é capaz de medir o número de rescisões dos profissionais por período, ou seja, quantas pessoas eu desliguei entre janeiro e dezembro de 2018. Então nós temos lá a taxa de desligamento que aconteceu nesse ano. É uma taxa alta, é uma taxa baixa, está dentro do padrão, porque as taxas de desligamentos não podem ser muito altas. As empresas controlam isso, porque isso gera despesa para a empresa. Então, por exemplo, numa empresa grande como a BRF hoje, o setor ele não pode mandar mais de 2 pessoas embora, um setor aí com 100 pessoas, 2 pessoas embora ao ano. Então, o gerente ele tem que tentar resolver o problema daqueles colaboradores de todas as formas para segurar o colaborador e não demitir nenhum colaborador, certo? Isso chama controle de taxa de desligamento. Isso traz, e eles estão sempre de olho, né? Os gerentes,
os diretores estão sempre de olho para saber se está sendo cumprida ou não. Aí nós temos o treinamento e capacitação. Esse é um indicador que considerado fundamental, pois integra um investimento da empresa que desenvolve os profissionais para que eles produzam com mais qualidade. São considerados nesses indicadores o custo de treinamento e o retorno sobre o investimento. Então, treinamento e capacitação é um investimento, como foi dito aqui, que a empresa faz nos colaboradores. O colaborador que tem treinamento e capacitação, ele tem mais condição de desenvolver o seu trabalho. Às vezes ele está tendo algumas dificuldades no meio do processo, e aí com o processo de treinamento e capacitação ele vai se orientar para ele conseguir produzir de uma forma mais eficiente, e quem ganha com isso é só a empresa. Aqui nós temos a satisfação, que é outro indicador muito poderoso dentro da empresa, né? Quando eu quero saber da satisfação dos meus colaboradores, identificar como que está, né, esse colaborador, como que está o seu desempenho dentro da empresa, por que o seu desempenho está baixo, né? Essa satisfação de estar na empresa, ela é uma satisfação alta, baixa. Então a gente tem que saber, né, o que está acontecendo, o que pode ser feito para melhorar. E nós temos aqui também outra ferramenta, que é o engajamento. Podemos considerar o engajamento como o envolvimento ou o comprometimento emocional dos colaboradores com a empresa. Comprometimento emocional. É eu ter um comprometimento com a minha empresa. Eu amo a minha empresa, eu gosto de estar na minha empresa. A minha empresa faz parte da minha vida. E quando eu sento numa roda de amigos, eu vou falar sobre a minha empresa, sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço. Isso é engajamento, é estar ligado naquela empresa, falando bem daquela empresa, promovendo aquela empresa. Isso faz com que essa empresa cresça, faz com que essa empresa desenvolva, porque quanto mais bem eu falo da minha empresa, mais as pessoas vão querer adquirir os produtos da minha empresa. Então isso é engajamento. Tudo isso precisa ser trabalhado no meio, né, com os colaboradores. Os colaboradores precisam promover a minha empresa, porque fazendo assim eu dificilmente vou ter que investir em marketing, porque os meus próprios colaboradores irão promover o meu negócio. Então, tudo isso, pessoal, são ferramentas utilizadas, né, no departamento de recursos humanos. Talvez você vai trabalhar numa grande empresa, ou talvez você já trabalhe em uma grande empresa, e você pode ajudar, auxiliar, né, nesses. Então nós podemos auxiliar, né, na questão só um minuto, desses indicadores. Bom, aqui nós falamos sobre os diversos indicadores. Pode ser que tenha outros, pode ser que as empresas utilizam outros indicadores. Esses não são exclusivos. Falamos desses que são os mais utilizados, mas vocês vão encontrar outros. Então, se você trabalha numa empresa, procure saber sobre esses indicadores, procure se integrar com a empresa que você trabalha, para que essa empresa possa crescer e você possa crescer junto com ela. Bom, hoje nós estamos concluindo essa apostila de gestão de pessoas e eu já preparei uma outra apostila para a gente poder estar trabalhando amanhã. Desejo a vocês uma boa aula. A atividade de vocês já está disponível na plataforma. Peço que entrem lá, façam as atividades. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.